Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, por mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta. E realmente é um privilégio que nós temos de poder abrir a palavra e poder alimentar a nossa fé, né? Graciosamente, nesta noite. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Salmo 119. Nós temos falado bastante sobre Salmo 119 nos últimos cultos, né? Sobre a importância da palavra de Deus, que alimenta a nossa fé, não é verdade? Romanos 10, 17, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Amém? E se você pode, Salmo 119, versículos 76 e 77, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para a cruz e deleitar na obra consumada por Jesus Cristo no Calvário, sabendo que Ele foi nosso substituto, Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Te agradecemos pelo privilégio de nós sermos parte da sua família e te agradecemos porque nós temos acesso à sua palavra nessa noite. Que o Senhor possa comunicar conosco, falar profundamente aos nossos corações, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amém? Salmo 119, versículos 76 e 77 está escrito: Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que destes ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Na tua palavra está o meu prazer. Onde está o seu prazer nesta noite? A palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé, ela nos exorta, nos educa, nos direciona no caminho que devemos andar, mas, principalmente, a palavra de Deus ela é um consolo para as nossas vidas, para cada um que nascemos de novo. Um consolo que vem da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, que nos dá a tranquilidade de que Deus está trabalhando em nós através de nós. O consolo que vem da palavra de Deus. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a tua palavra, que deste ao teu servo. Deus, ele comunica conosco os seus pensamentos. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Nós recebemos a palavra de Deus, nós damos boas-vindas à palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé e nós colocamos em prática a palavra de Deus, porque nós temos prazer na palavra de Deus. No versículo 50 está escrito: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que nos vivifica? A palavra de Deus. Ela nos dá um ânimo novo para prosseguirmos na jornada que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Um consolo que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos dá a alegria de deleitar na graça que vem do trono do nosso Deus. Davi, ele conhecia a graça de Deus. Davi, ele dava importância à palavra de Deus. Ele, no momento de sofrimento, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, né? Quando Davi retornou para Ziklag, junto com seus homens de guerra, eles viram que as esposas de todos os homens, inclusive de Davi e seus filhos, tinham sido levados cativo e tinham colocado fogo na cidade. E o povo chorou. E Davi chorou até perder as forças, porque o povo falou em apedrejá-lo. Então, o que Davi fez? Ele buscou a palavra de Deus. A Bíblia fala que Davi se animou no Senhor, seu Deus. E ele buscou a palavra de Deus. E Deus disse: vai atrás do inimigo. E para Davi, era ponto final. Deus disse, então, Deus já fez.
E ele foi atrás do inimigo. Com 600 homens cansados. 200 estavam tão cansados que ficaram pela estrada. Somente 400 continuaram com Davi. E eles batalharam contra milhares e prevaleceram. Porque Deus estava com eles. A palavra de Deus, ela nos dá a direção para que nós possamos correr a corrida da fé com esperança. Por isso, ela é um consolo para cada um de nós nessa noite. A bondade de Deus nos consola por meio da sua palavra. Deus disse em Jeremias 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja para a sua vida? Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, os pensamentos de Deus, nós vamos andar de fé em fé. E isso agrada a Deus. E ao agradar a Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra de Deus, ela nos consola. No momento de medo, Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. No momento de desesperança, Romanos capítulo 15, Deus diz, está escrito, versículo 4 e versículo 13, Romanos 15, versículo 4 e 13. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Consolação do quê? Das Escrituras. A consolação que vem da palavra de Deus nos dá a esperança para prosseguirmos. Versículo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A consolação que vem das Escrituras, a consolação que vem da palavra de Deus, ela nos dá um ânimo novo para continuar, para ter paciência, para não ser precipitados, para confiar em Deus, para esperar em Deus, porque é Ele que sabe que pensamentos têm a nosso respeito e são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então invocar-me-ei e me achareis quando me invocastes de todo o vosso coração. Passareis a orar-me e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Orar, Jeremias 29. Então me invocareis, passareis a orar-me e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É a palavra de Deus, ela nos consola, ela nos dá ânimo. No momento do desespero, que nós não sabemos o que fazer, a palavra de Deus disse. Deus disse em Isaías 41, versículo 13, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não tenha medo, eu te ajudo. Deus é o nosso ajudador. Mas onde está escrito isso? Em Salmos 54 está escrito. Versículo 4. E eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem nos sustenta a vida. Quem é que nos sustenta a vida? O Senhor, nosso Deus, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, e por meio da sua palavra, Ele nos dá consolo, Ele nos dá descanso, Ele nos dá paz, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá segurança, Ele nos direciona no caminho que devemos andar, porque a consolação que vem das Escrituras nos dá esperança, como está escrito em Romanos 15, versículo 4. O Deus de toda consolação é o nosso Deus. Não temas, porque eu te ajudo.
diz o Senhor. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é que sustenta a minha vida. Baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua palavra tenho prazer. O nosso prazer está na palavra de Deus, que alimenta a nossa fé. Por isso Deus disse para Josué: medita de dia e de noite na minha palavra, para que vais bens, para que prosperareis em todo o seu caminho. Prosperes em todo o teu caminho. Não temas, não te assuste, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Medita de dia e de noite na palavra. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Está escrito? Salmos capítulo 1. Está escrito versículo. A partir do versículo 1, né? Vamos ler. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha, antes, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está onde? Na palavra de Deus, que nos consola, que nos anima, que nos dá direção para andarmos. Quando nós confiamos em Deus, colocamos nossa esperança no Senhor, sabe, nós meditamos na palavra de Deus, temos prazer na palavra de Deus, somos como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto. Eu lembro logo de Jeremias 17, não é verdade? Jeremias 17, versículo 8, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no tempo de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. O que confia no Senhor, o que sabe, medita na palavra de Deus, que alimenta a sua fé, o prazer está na palavra de Deus, que alimenta a sua fé, e ele confia no Senhor de todo o seu coração, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas. E no tempo de ser um ano de sequidão, o que acontece? Ele continua dando frutos. Frutos. Deus é o Deus de toda consolação. E ele nos consola por meio da sua palavra. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito. Versículos 16 e 17. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e o Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. A palavra de Deus é um consolo para as nossas vidas nessa noite. A palavra de Deus alimenta a nossa fé. O Deus de toda consolação nos dá um consolo eterno por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Amém? Um consolo que vem da palavra, que nos dá vida, que nos dá esperança, que nos dá segurança para prosseguirmos na corrida da fé, confiando plenamente em Deus em dias difíceis, em momentos difíceis. Então, nunca perca a sua esperança no Senhor. Salmo 119, versículos 76 e 77. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste teu servo. Baixe sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei tenho prazer. Como Josué,
Como o salmista diz em Salmos 1, o meu prazer está na palavra do Senhor. E nela devemos meditar de dia e de noite. Ela nos consola, ela nos dá vida, ela nos dá esperança para seguirmos no nosso chamado diante de Deus. E as misericórdias do Senhor, Lamentações 3, 21 a 23, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode nos dar esperança é que a obra está consumada e que as suas misericórdias renovam cada manhã, não tem fim, renova cada manhã em nossas vidas. Grande é a tua fidelidade. É a bondade de Deus. Ela nos persegue dia e noite, como está escrito em Salmos 23, versículo 6. Que nós possamos deleitar a palavra de Deus, ter o nosso prazer na palavra de Deus nessa noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para que sejamos bem-sucedidos em tudo quanto nós realizarmos. Porque está escrito. Davi chorou até perder a força. Mas o que ele fez? Ele criou ânimo no Senhor, seu Deus. Ele buscou a palavra. Ele buscou a palavra. E Deus disse. E ele fez o que Deus disse. E teve uma grande vitória em cima dos seus inimigos. Funciona. O nosso prazer está na palavra de Deus. E não vamos parar de meditar nela de dia e de noite e compartilhar ela do jeito que ela é. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, o único meio que nós temos de chegar até Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, ele está vivo e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Olhe agora comigo, onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Me faz uma nova pessoa. Me dá um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5, 17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que possamos ter prazer na palavra de Deus. A deixar ela alimentar nossa fé, confiar no Senhor e seguir em frente, de cabeça erguida. Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Em nome de Jesus. Amém.